Irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1. Com esse texto nós iniciamos uma série de pregações no livro de Gênesis. Eu inicio. Gênesis 1:1. Acho que todos já encontraram. Vamos ler todos juntos? Leamos a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na próxima, daqui 15 dias a gente lê o 2, tá bom? Mas é bom saber que vocês estão bastante atentos, né? Irmãos, no princípio criou Deus os céus e a terra. O texto que nós estamos lendo é o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. E quando a gente lê esse texto, parte do tempo que eu gastei na minha preparação para o sermão, inicialmente era pregar todo esse capítulo, mas eu percebi que se eu não gastasse um tempo pregando o versículo 1, eu acabaria a pregação do capítulo inteiro seria muito grande, se eu não explicasse bastante o verso 1, e aí você teria uma pregação muito longa, e seria importante para nós gastarmos tempo nesse versículo 1, porque ele é muito importante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por que esse texto é importante? A primeira coisa que nós devemos pensar a respeito dele qual é o contexto em que esse texto foi escrito. Qual é o contexto de Gênesis 1:1? Bom, você vai falar, não tem contexto nenhum, pastor, é o princípio, não tem mundo, não tem tempo, não tem universo, não tem nada. É Deus falando, é o texto, melhor dizendo, Moisés escrevendo, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas esse texto tem um contexto. Por que Moisés escreve o livro de Gênesis? Porque Deus inspira Moisés a escrever o livro de Gênesis. Quando foi que esse livro foi escrito? Nós não temos certeza exatamente qual é o momento, mas nós temos uma boa impressão e nós podemos deduzir, sem margem de erro, que esse texto foi escrito no deserto e aí nós temos certeza absoluta, para o povo de Israel que saiu do Egito e está indo em direção a Canaã, a terra prometida. Bom, esse povo que viveu quanto tempo no Egito? 400 anos. Vocês sabiam, vocês estavam só tímidos para falar. 430 anos no Egito, que tinham a sua identidade de escravo, que estavam atrelados a uma visão de um mundo egípcia e do mundo antigo de sua época. Agora estão saindo de lá e que não sabem exatamente quem são, da identidade deles, não conhecem exatamente o seu Deus e que agora precisam conhecer. Eles precisam saber quem é o Deus deles, quem é o verdadeiro Deus. Por quê? Porque as histórias antigas, a cosmologia do mundo antigo, a cosmogonia, e eu vou explicar já esses termos bonitos que eu estou falando aqui. Tá? Cosmologia é o estudo do cosmos, da origem. E a cosmogonia eram as histórias que contavam sobre a origem do mundo. Cada povo tinha suas histórias. O povo de Israel precisava saber qual era a verdadeira história. Isso é importante, irmãos, porque o povo de Israel não conhecia direito o Deus deles. Como é que eu sei disso? Porque quando o Senhor manda Moisés ir até o povo, vocês lembram dessa história? Moisés está no deserto, sarça pegando fogo, a sarça não se consome, Moisés vai até lá, e aí Deus fala para ele, tira a sandália dos seus pés, e na conversa toda, chega um dado momento que Moisés fala, mas quando eu for lá, e eles perguntaram para mim, que Deus é esse que te mandou? O que eu respondo para eles? Aí vocês lembram a resposta que Deus deu. Por que Moisés sabia que essa pergunta surgiria? Porque o povo de Israel não conhecia direito o Deus deles. Mas se você for ler lá, o texto vai dizer, Deus vai dizer que ele ouviu o clamor do seu povo. Mas para quem esse povo estava clamando?
Na verdade, Israel não estava clamando. Se você assistiu a novela Os 10 Mandamentos, eu vou dizer uma coisa para você, está cheio de heresia lá. Não assista. Mas se você quiser assistir pelo entretenimento, é melhor do que assistir outras coisas, né? Mas assim, saiba que ali tem um monte de história, licença poética. Eu lembro que a família da minha esposa assistia, e um dia eu estava lá, e o Anrão, o pai de Moisés, fazia uma oração pentecostal, rapaz. Nossa Deus do céu, até eu fiquei animado. Quase que eu chorei de ver ele orando. Mas nada daquilo aconteceu. Nós não temos nada disso na Bíblia. Eles estavam clamando, o povo de Israel estava clamando para qualquer divindade que eu visse. E o Deus verdadeiro, que era o Deus deles, ouviu. E agora esse povo que está indo ocupar a terra, eles precisam saber exatamente quem eles são. E como é que essa história de saber quem eles são, que passava por saber quem era o Deus deles, que é o único Deus verdadeiro, começa? Começa no princípio, criou Deus os céus e a terra. Irmão, Gênesis 1:1 estabelece o fundamento absoluto de toda existência. Qual é esse fundamento? Deus é o Criador soberano, distinto da criação, Senhor do tempo, fonte de toda a ordem e autoridade sobre todas as coisas. A cosmogonia de Israel, na verdade, era uma teogonia. Quem era o Criador? Deus. A história da criação passa pelo Deus verdadeiro. E isso é importante porque os povos antigos, eles tinham uma dificuldade. Na verdade, isso é uma dificuldade que várias religiões carregam até hoje. Qual é essa dificuldade? É tratar com o transcendente e com o imanente. Ou as divindades, as falsas divindades, que não existe outro Deus. Só existe um Deus. Thor só existe nos quadrinhos, na mentalidade dos nórdicos antigos, da Idade Média, e no cinema, no desenho animado, só. Não existe outra divindade. Mas os povos antigos, eles tinham dificuldade com essa questão da transcendência e da imanência. Deus, ele é totalmente transcendente, ou seja, ele criou o universo e foi embora e se vira, salve-se quem puder, faça o que der para fazer, porque eu não quero nem saber o que está acontecendo, só criei porque eu estava sem ter o que fazer, criei e fui embora. Isso seria transcendência absoluta. O outro problema, que é o problema da maioria dos povos, era que a divindade, ela se misturava com a sua criação. E aí nós temos a imanência absoluta. Mas veja, o que a Bíblia mostra para nós, irmãos, é um Deus que ao mesmo tempo que ele é separado da sua criação, ele não se mistura com a sua criação, ele se revela. Se revela ao ponto, inclusive, não está aqui ainda, mas nós vamos, ao decorrer da história bíblica, nós vamos ver que esse Deus, na pessoa do Filho, vem até esse mundo e tabernácula conosco. Pois bem, a Bíblia começa de maneira impressionante, irmãos. Se você notar, você já conhece o capítulo 1 de Gênesis, eu acredito eu. Você vai perceber, irmãos, que em nenhum momento a Bíblia está interessada em provar quem é Deus. Ela não vai fazer discussões filosóficas dizendo quem é Deus. Ela não vai tentar provar cientificamente quem é Deus. Ela não fica dando grandes explicações quem é Deus. O texto começa já com uma compreensão clara. Esse Deus que existe, esse Deus que é, ele criou os céus e a terra. A verdade já está estabelecida. Ele não precisa ficar com grandes elaborações. O texto não foi criado e a Bíblia não foi escrita para satisfazer as nossas curiosidades, porque a gente é curioso, né? O que a gente mais quer saber da Bíblia? Aquilo que não está na Bíblia. Eu vejo a discussão que as pessoas têm. Tem um livro, vários, na verdade, mais de um. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. Ninguém leu o resto da Bíblia. Mas aquilo que não está na Bíblia é que futiga a curiosidade das pessoas. Elas querem saber. Mas a Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia estabelece o princípio básico e real de toda a existência. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Irmãos, a primeira frase, o primeiro texto, o primeiro verso, melhor dizendo, da Bíblia, do primeiro livro, ele inicialmente já tira toda a nossa pretensão humana.
O homem não está aqui nesse verso. Toda a nossa pretensão, a nossa vontade de conhecer, imaginar que as coisas foram feitas por nós e para nós está fora. O texto diz, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Arthur Holly Compton, ele foi um prêmio Nobel de física pela descoberta do negócio que tem o nome dele, o efeito Compton. Esse efeito Compton tem a ver com partículas de luz, tá? Como a luz ela interage com os elétrons. Ele se posiciona sobre esse assunto da criação dizendo o seguinte: para mim, para o Arthur, né? O Arthur Holly Compton, para mim a fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim e para ele, tá? Para mim também não, mas a frase é dele. Não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação já pronunciada. Que afirmação é essa? No princípio, Deus. Toda a realidade, irmãos, começa em Deus, começa nele, depende dele e existe para ele. A gente gostaria de ser o centro do universo, a gente pensa que é. Nós gostaríamos que a história rodasse, girasse ao nosso entorno. Mas o fato é, irmãos, que nada é por nossa causa. A palavra de Deus não é uma história nossa. A Bíblia não é história sua, não é história minha, não é nossa história. A Bíblia é a autorrevelação do único e verdadeiro Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus não se revelasse, Ele que é um ser totalmente outro, completamente diferente de nós, inalcançável, que habita a luz inacessível, se Ele não se revelasse, nós jamais o conheceríamos. Nós jamais saberíamos nada sobre Ele, e nós estaríamos perdidos. Sabe qual foi o primeiro ato de redenção que Deus fez? E isso aí eu vou falar quando nós chegarmos lá no capítulo 3, eu vou retomar isso. Sabe qual é o primeiro ato que Deus fez de redenção, depois que o homem caiu? Foi quando Deus ele volta no jardim. Porque ele podia não ter ido, ele já sabia o que tinha acontecido, ele não precisava perguntar para o homem. Quando ele volta no jardim, irmãos, mesmo sabendo o que o homem tinha acabado de fazer, ele está dando os primeiros passos em busca da ovelha que havia se perdido, daquele que estava perdido. Bom, mas nesse único verso, nesse único versículo, eu quero tirar 4 lições importantes para nós. Por isso que vocês vão ver que se eu não tivesse gastado um tempinho com esse primeiro versículo hoje, nós teríamos dificuldade na próxima pregação. Só nesse verso, num único verso, num único versículo, melhor dizendo. 4 lições. Primeiro deles, o universo teve começo. Deus não teve começo. O texto, irmãos, ele começa estabelecendo algo fundamental. O universo teve um início. O universo não é eterno. O universo não existe por si só. Vocês se lembram de um cara chamado Carl Sagan? Lembra do Carl Sagan? Ele era um cientista. E ele tinha um programa na década de 80 que ficou bastante famoso, depois ficou repetindo várias vezes. E depois, nos anos 2000, eu não lembro, 2010, 2013, uma coisa assim, teve uma repetição, já uma segunda parte que já não era mais apresentada pelo Carl Sagan, mas ele tinha um programa que chamava Cosmos. A palavra cosmos significa tudo, tá? É uma palavra grega para se referir à criação. E no início do programa, o Carl Sagan começava dizendo olha só, sua profissão de fé. O que ele dizia? Ele dizia o seguinte, olha, o cosmos é tudo que existe. Existiu ou existirá. Olha como que isso, com o que lembra isso você? O cosmos é aquilo que era, que é e o que há de vir. A proclamação do Sagan é muito parecido com uma das nossas profissões de fé, porque lá no Apocalipse nós encontramos o que a Bíblia falando de Jesus? É aquele que era, que é e que há de vir, falando de Deus, o Todo-Poderoso.
Pois bem, mas o cosmos não é isso. A Bíblia vai dizer, e eu não vou aqui, da mesma forma que a Bíblia não satisfaz os nossos interesses científicos, eu estudo bastante essa questão científica a respeito do cosmos, e do universo, e da criação, e de tudo mais. Poderia dar uma aqui de Adalto Lourenço, embora o Adalto Lourenço fosse muito melhor do que eu nesses pontos, tentar explicar isso, mas eu não quero. Eu quero continuar com vocês nas Escrituras. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente boa já defendendo do ponto de vista científico, mas do ponto de vista da teologia bíblica, é importantíssimo que a gente gaste tempo. O universo não existe por si só. O universo foi criado, todas as coisas foram criadas. A matéria ela não é eterna, o cosmos não é eterno. A história começou, a luz começou, o tempo começou. A sua vida teve um momento que começou, todas as coisas têm início. Mas o texto diz, Deus criou todas as coisas. Ele é aquele que está acima do tempo. Na verdade, o tempo nem existia, antes que ele colocasse o universo para andar. Ele está acima do tempo, ele está acima da nossa história, ele está acima de todas as coisas. Ele é aquele que se assenta sobre todos como chefe. Na sua mão há força e poder. Todas as coisas têm um início. Somente Deus é eterno. Somente Deus é eterno. Todas as coisas passaram a existir. Somente Deus é aquele que existe por toda a eternidade. Aquele que é. Deus, irmãos, não faz parte do universo. Ele não depende da criação. Eu lembro uma época que começou a sair uns filmes de mitologia, e aí saíram uns filmes de mitologia grega, e eu lembro que a divindade lá, a falsa divindade, mas a divindade lá do filme, ela precisava que alguém o adorasse, porque senão ele começava a ficar fraco. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, Deus não precisa de você e de mim, de nada, para nada. Ele não precisa que você adore Ele, você adora Ele porque você tem que adorá-lo. Mas Ele não precisa de nada, Ele diz isso. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu por acaso como carne de bodes? Eu acaso bebo sangue de bodes? Como carne de boi? Se eu tivesse fome, eu pediria para vocês. Se eu tivesse sede, eu necessitaria que vocês me dessem alguma coisa. Meus são todos os animais do campo. Todas as aves da montanha. A montanha é minha, tudo é meu. O que eu precisar? O que vocês teriam para me oferecer que eu não tenha? Tudo existe, irmãos, porque foi criado. Mas para que tudo exista, você precisa de um ser necessário. Aquele que não foi criado, aquele que criou todas as coisas. E isso deve mudar totalmente a nossa compreensão de mundo. Porque uma vez que Deus é o Criador, irmãos, é Ele, uma vez que Ele é o Criador, Ele estabelece o que é certo, Ele estabelece o que é correto, Ele estabelece o que é justo, Ele estabelece a nossa identidade, Ele estabelece o que nós somos. Ele é o Criador e ele tem direito de tudo isso. O ser humano não gosta dessas coisas. O homem caído, ele quer viver por si só. Ele quer viver de maneira autônoma. Ele quer estabelecer suas leis. A própria palavra autônoma vem de duas palavras gregas, né? Auto, eu mesmo, e nomos, minha lei, sobre a minha lei. Mas nós não conseguimos. Desde a queda, o homem quer viver por si só. Ele quer estabelecer identidade sem Deus. E aí a pessoa não sabe mais se ele é um homem, se ele é uma mulher, ou se ele é um cachorro. Se ele é um golfinho. Olha a situação que o ser humano está, distante do Criador. Mas a Bíblia não nos deixa nos enganar. Não permite que nós nos enganemos. Deus é o Criador. Um dos maiores enganos que a gente pode ter, irmãos, é achar que a minha vida é minha e eu vivo do jeito que eu quiser. Não. A nossa vida pertence a Deus. E nós devemos viver não do jeito que a gente quer, mas de que jeito? Do jeito que Deus quer.
as coisas não são do seu jeito. Você não é o centro de tudo. Você não é o ponto fraco de Deus. Estava conversando com os jovens hoje na escola dominical. Tem um pregador aí. De vez em quando algumas pessoas mandam para mim um pedacinho do negócio desse. Se mandar para mim, não deve mandar, porque chocarrice não é coisa de crente. Mas manda para mim, lá ele fala, seu lindo, não sei o quê. Você não é o ponto fraco de Deus, irmãos. Deus é Deus. Deus é Deus. Até um hino do coral proclamar, Deus é Deus. Primeira lição, então, o universo teve um começo. Deus não teve começo. A segunda, toda a realidade procede da vontade soberana de Deus. Tudo que existe, irmãos, existe da maneira que Deus quis que existisse. Corrompido pelo pecado, porque o pecado teve repercussões cósmicas. Mas as coisas, até no nosso pecado, todas as coisas caminham para os propósitos santos e benditos de Deus. As coisas foram feitas para servir ao propósito dele. Toda a realidade procede, vem da vontade de Deus. As coisas são do jeito que ele quis que fosse. Você é do jeito que ele quis que fosse. Ou melhor, você precisa ser do jeito que ele quer que você seja. Mas na criação, você foi criado do jeito que ele queria que você fosse. A criação, irmãos, é o resultado da vontade soberana de Deus. Deus não perguntou, o que você quer, como que você acha que devia fazer? Tudo é resultado dessa vontade soberana. A Bíblia diz, quem foi o seu conselheiro? Paulo escreveu nos Romanos, né? Quem deu a ele primeiro para depois tomar de volta? Porque dele, por ele e para ele são. E aí como é que Paulo termina essa adoração? Esse hino de adoração? Glória, pois a ele eternamente. Amém. As coisas foram criadas, irmãos, do jeito que Deus quis. E quando nós vamos andando para o restante da revelação, nós vamos ver que todas as coisas foram criadas por Deus, segundo o propósito dele, segundo a vontade, o conselho da sua própria vontade. Ele não pediu conselho para ninguém, ninguém ensinou para ele, ninguém falou para ele como deveria fazer. O universo é o resultado de um Deus que é sábio, que é inteligente e que constituiu todas as coisas. Todas as coisas funcionam do jeito que ele quis que funcionasse. Outro dia eu estava comentando com os jovens na escola dominical. A velocidade da aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E é assim que o mundo funciona. Mas se Deus quisesse que fosse 18, sabe o que ia acontecer, irmãos? O mundo ia funcionar do jeito que Deus quer. As coisas são do jeito que Deus quis que fosse. Esse é o jeito que Ele estabeleceu para que o nosso mundo funcionasse do jeito que nós conhecemos. Se Ele quisesse que fosse de outra maneira, seria do jeito dele. Mas à medida que nós vamos vir nas Escrituras, irmãos, nós vamos perceber o seguinte, que todas as coisas foram criadas por Deus, segundo a vontade dele, segundo o conselho da sua própria vontade, mas todas foram criadas através de Cristo Jesus. Porque nós vamos ver no próximo sermão que Deus vai criando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tá? Ele disse e ouve. Mas veja, esse dizer, nós não podemos esquecer. Porque quando Deus está dizendo, quem é que está falando? É Jesus. Porque no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Não teve nenhum momento, nada da criação, que nós vamos ver nos próximos sermões, que o pai falou para o filho, olha, deixa só essa parte aqui, você não vai participar. Não, não tem isso. Todas as coisas foram criadas por intermédio do Senhor Jesus. Então, conhecer a Jesus, nós somos cristãos, conhecer a Jesus, irmãos, é conhecer aquele que é o Criador do universo. E aquele que cria, ele possui direito sobre a criação. Nós somos dele, a ele pertencemos. Ele é nosso por direito de criação, ou nós somos dele, melhor dizendo. Nós somos dele por direito de criação, e nós somos dele por direito de salvação. Deus mostra isso lá no Antigo Testamento, com a antiga igreja.
Qual era a antiga igreja? Israel. Pelo menos os meus alunos de escola dominical têm que saber, tem que falar isso aí. Nós vimos isso hoje. Como é que Deus mostra isso lá em semente e depois expande para nós agora na revelação completa? Quando Deus dá os 10 mandamentos para Israel. Ele começa, qual é o prólogo dos 10 mandamentos? Primeiro ele começa com o Shema, ouça, né? Ouça, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Eu sou o Deus que vos tirei da casa da servidão, que tirei da terra do Egito. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para vocês imagem de escultura. Da mesma forma que Deus era Senhor de Israel, por direito de criação e por direito de salvação, Ele é o nosso Deus, porque nós somos criaturas dEle. E porque Ele nos salvou em Cristo Jesus. Então, todo o universo foi criado, toda a realidade procede da vontade soberana de Deus. As pessoas, irmãos, elas não gostam disso. Elas querem liberdade. Elas querem liberdade sem submissão. Elas querem liberdade sem responsabilidades. Elas querem viver do jeito que elas querem. Você talvez queira. Na verdade, talvez não. Vamos corrigir isso. Você quer. Eu já mencionei isso algumas vezes. Muitas das vezes, o que a gente faz é o seguinte: Senhor, eu tenho um plano bom aqui. O Senhor só precisa pegar esse plano aqui, Senhor, segue esse plano, segue que vai dar certo, Senhor. O Senhor não sabe. É o melhor plano. Mas, irmãos, Deus não segue os nossos planos, porque nossos planos são muito ruins. Ele é o Criador. Ele é o dono da vida. Nós somos dele. Nós pertencemos a Ele. E Ele faz todas as coisas segundo a vontade do seu querer. E uma vez que nós somos dele, irmãos, dele, onde é que nós encontramos satisfação? Aquilo que nos satisfaça é somente nele. O ser humano, ele tenta encontrar alegrias e felicidade longe de Deus. Ele tenta viver separado de Deus, e o que ele encontra é um vazio que nada no mundo pode preencher. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você perdeu seus pais, é muito triste, é dolorido. Eu não perdi ainda, graças a Deus. Mas eu me preparo, porque eu sei que uma hora vai chegar, se eu não for antes deles, porque eu sempre quero passar na frente. 3 vezes eu já tentei entrar na frente dessa corrida aí. Fui para lá, para a linha de chegada, e Deus falou: não, ainda não, calma. 3 vezes que eu sei. Se você perde um amor, o Senhor te preenche esse vazio. Se você perde uns pais, Deus pode preencher esse vazio. Mas sem Deus, irmãos, nada preenche esse vazio, por mais que você tente encher de coisas nesse vazio. Festas, bebedices, drogas, satisfação física, lascívia. Nada disso satisfaz. Porque existe dentro de nós um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. A terceira lição: o centro da realidade é o Senhor e não o homem. Irmãos, observe algo importante nesse versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é o ponto central desse texto? Deus. Deus é o centro. O homem, como eu já disse, não aparece nesse versículo. E isso é extremamente revelador. A Bíblia começa, irmãos, com Deus no centro. Não somos o eixo da realidade. Nós não somos a medida de todas as coisas, que é uma concepção grega e depois foi reaproveitada durante o final da Idade Média, durante a Renascença, e hoje, até hoje, continua sendo. Não somos nós que determinamos o que é certo e errado. É o ser absoluto. Nós temos uma verdade absoluta. Quando nós tentamos determinar o que é verdade, o que é moralidade, nós somos seres transitórios, que mudamos constantemente.
Às vezes o que a gente pensa hoje não é o que a gente pensa amanhã, e depois de amanhã a gente volta a pensar o que nem pensávamos ontem. E depois é uma bagunça. É por isso que a gente vê, tinha uma época que era mais definido, bem não, mas era um pouco melhor definido o que é certo e o que é errado. E hoje em dia o que parece para nós? Que o certo virou e o errado virou certo. Eu lembro há muitos anos atrás, quando o atual presidente era presidente pela primeira vez e um homem encontrou uma mala de dinheiros no aeroporto. Vocês lembram dessa história? Só os mais antigos vão lembrar. E aí, ele devolveu o dinheiro. Ele devolveu o dinheiro, achou uma mala de dinheiro e devolveu. E aí, as pessoas perguntaram, puxa, nós queremos te dar algum prêmio para você, o que você quer ser? Quer? Aí ele falou, quero conhecer o presidente. E aí o presidente foi conversar com ele. E aí falou assim, por que você devolveu a mala? Aí o presidente falou assim, porque eu acho que qualquer um faria. Aí ele falou, não faria nada, o presidente falou. Não faria nada, você é trouxa. O certo parece que virou errado. E o errado parece que virou certo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos transitórios, nós mudamos. Antigamente, a sexualidade era algo bem definido. Hoje em dia, nós vivemos uma sociedade fluídica, né? Hoje você é uma coisa, amanhã você se acorda pensando que é outra. Mas, irmãos, a realidade não é baseada naquilo que nós pensamos ou naquilo que nós queremos. A realidade é baseada naquilo que o Criador determinou. E Ele determinou o que é certo e o que é errado. Ele determinou o que é verdadeiro e o que é falso. Ele determinou o que é ético e o que é antiético. Ele determinou o que é moral e o que é imoral. Porque Ele é bom. E porque Ele é bom, Ele criou um mundo onde há a possibilidade de fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom. As coisas, existe um dilema, né, que diz o seguinte, as coisas são boas porque Deus diz que é bom, ou é bom porque são bons em si mesmo. E aí qual é o problema do dilema? Se Deus diz que o bom é bom e as coisas passaram a ser boas porque Ele disse que é bom, então assim, a bondade é arbitrária. Se a bondade existe independente de Deus, a bondade é interior a Deus. Mas existe uma resposta correta para esse dilema, que não é dilema nenhum. Deus determina o que é bom, porque Ele próprio é bom. O centro da realidade, irmãos, é o Senhor e não o homem. Isso confronta parte inclusive da religiosidade moderna. Porque muitas igrejas por aí, elas entendem Deus como um gênio da lâmpada. É como eu posso usar Deus, na verdade, essa é a forma que todas as religiões trabalham com a divindade. Como eu posso manipular a divindade? Como eu posso fazer ela servir os meus propósitos? Como eu posso fazer com que ela faça o que eu quero? Mas, irmãos, a Bíblia apresenta um Deus que não faz aquilo que a gente quer, que você não consegue torná-lo propício a você por algo que você faça. Você não consegue manipular Deus. Ele é o centro da realidade. A Escritura apresenta Deus como algo extremamente maior do que qualquer coisa que a gente pode conceber. E a pergunta certa que deve ser feita, ou que você deve se fazer, é não como Deus pode servir os meus planos. A pergunta correta, irmãos, é como a minha vida pode glorificar o único e verdadeiro Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Por fim, esse Deus, né, então vamos recapitular aqui rapidamente as lições, antes da gente ir para a última. O universo teve um começo, mas Deus não tem começo. Ele é eterno. De eternidade a eternidade, diz a Bíblia, Ele é Deus. Toda a realidade procede, surge e vem à existência pela vontade soberana de Deus. Não é porque eu quis, não é porque você quis, nem o universo e nem a sua vida. É porque você quis. Terceira lição, o centro da realidade é o Senhor e não nós mesmos. Irmãos, a Bíblia não é sobre você. A história não é sobre você. Nem a sua história independente é sobre você. A história, irmãos, é o relato de como Deus salvou o homem pecador. Quem é o personagem principal?
Deus. A gente tem que tomar até muito cuidado, irmãos, porque a gente tem costume de ler histórias bíblicas procurando um herói, porque a gente gosta de herói. Sansão não é o herói, irmãos. Davi não é herói. Eu e você não somos heróis. Toda a história só tem um herói. Quem é esse herói? Jesus, Deus. É Deus apresentado para nós através do seu Filho Jesus Cristo. É a última lição. Uma vez que toda a criação pertence ao Senhor, foi criada por vontade dEle. O centro da realidade é Ele, então toda a criação pertence a quem? Pertence ao Senhor. Irmãos, a expressão os céus e a terra, aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, não está falando só da terra, planeta Terra, ou do céu esse que a gente enxerga. Ele está falando de tudo. No princípio criou Deus o cosmos. No princípio criou Deus o universo. Não tem outro. Não tem outro universo. Aquela ideia das correntes, ou das cordas, né? A teoria das cordas, funciona bem lá no universo paralelo da Marvel, da DC. Superman, essas coisas. Mas não existe nada disso. Só existe um universo. Se você não gosta desse universo, quer dizer para você, não tem outro. Só tem esse. Ele é o Criador de todo o universo. Irmãos, Ele criou tudo. E uma vez que Ele é o Criador e Ele é o dono de tudo, tudo a Ele pertence, Ele é o Criador de toda a realidade. Ele é Criador e dono daquilo que é físico, daquilo que é material. Ele é Criador e dono daquilo que é imaterial, daquilo que nós podemos ver, daquilo que é espiritual e nós não podemos ver. Ele é o Criador da realidade, Ele é o Criador de tudo que existe, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo veio por meio dEle e para Ele. O apóstolo Paulo lá em Colossenses vai fazer uma adoração a Cristo maravilhosa. Nada está fora, irmãos, do governo de Deus. Seja celeste, seja terreno, tudo está dentro do controle de Deus, inclusive o diabo. Alguém já disse com muita propriedade, o diabo é o diabo de Deus. Porque ele só vai até onde Deus permite. Eu sei que tem gente, e olha, eu vou falar para você, tem gente que gosta do diabo, gente. Eu falo, pelo amor de Deus, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Mas eu lembro quando eu não era da igreja presbiteriana, e existe um livro, tá? E o livro é muito famoso. Na verdade, são dois. É o mesmo autor, acho que é uma autora, não lembro direito. Eu nunca li o livro, mas, nossa, muita gente, amigos meus que leram, que era o Divina Revelação do Céu e tinha a Divina Revelação do Inferno. Qual que vocês acham que vendia mais? Todo mundo quer saber como é que é o inferno, cara? Que pode. Quer ir para lá? Ninguém quer, né? Eu espero que não, né? Tem gente que brinca de vez em quando, eu quero ir, não cristão, né? Quero ir para o inferno, que acho que lá vai estar os meus amigos. Provavelmente. Provavelmente, mas vai ser muito triste. Um segundo que você estiver lá no inferno, você vai se arrepender de todas as brincadeiras que fizeram, né? Você não, que espero que você não vá para lá. Nada, irmãos, está fora do controle de Deus. Nada é neutro. Não existe nada neutro. Tudo está sob o controle de Deus. O reino eterno, o reino cósmico, e até mesmo o reino parasita, que é o reino de Satanás, que está aqui no meio, aqui, tentando enraizar, passar suas raízes por dentro do reino de Deus. Até esse reino, uma hora vai ser expurgado. Tudo está sob o controle desse Deus soberano. Nada, irmãos, nada está fora do seu governo. Toda a criação vive debaixo da autoridade divina. Tudo. A nossa tendência natural, irmãos, é dividir as coisas. Até nós cristãos, estou falando de nós cristãos. Eu lembro quando eu era criança, irmãos, quando minha mãe foi para Cristo, eu tinha por volta de 3 para 4 anos. Então, eu nem lembro como era a minha vida sem Cristo. Então, desde que eu me entendo por gente, eu estou na igreja. E graças a Deus, Deus não permitiu que eu jamais saísse. Mas eu lembro quando eu era criança, e as pessoas às vezes pediam oração, e elas falavam assim, eu quero pedir oração pela minha vida material e pela minha vida espiritual. Eu não sei, e eu ficava assim, mas como é que é esse negócio? Eu era criança, pensa. Eu não tinha tanta facilidade, as coisas eram bem concretas na minha cabeça.
Como é que é essa vida espiritual e essa vida material? Às vezes a gente faz essa distinção. Olha, o domingo é do Senhor. O resto da semana é meu. Eu faço o que eu quiser. Irmãos, Deus é dono de toda a criação. Eu pensei em colocar essa frase, mas eu esqueci de colocar durante a preparação do sermão, porque eu queria dizer que é o autor dela. Não sou eu, tá? Mas a frase diz o seguinte: não existe 1 centímetro quadrado, mas eu vou aumentar, ou diminuir, né? 1 milímetro quadrado no universo onde Deus não possa colocar o dedo e dizer é meu. Tudo pertence a Deus. Nós não temos divisão de vida. A nossa vida é uma vida só, vivida toda na presença de um Deus que é santo. Mesmo quando pecamos, nós pecamos diante da face do Deus que é santo, sábio, todo-poderoso, totalmente bom, que no princípio criou os céus e a terra. Nós não vivemos uma vida fragmentada, irmãos. Tudo pertence a Deus. Gênesis 1:1, capítulo 1, verso 1, não é somente uma história, é uma introdução, mas não é somente uma história de introdução. É uma declaração de soberania. Deus é o soberano, não eu, não você. A minha vida, a sua vida, a história, o universo, cada ação sua pertence ao Senhor. Toda ela é vivida na presença do Senhor. Nesse texto, irmãos, nós vemos quem Deus é, Ele é o Criador. Por ilação, nós entendemos quem nós somos, porque aqui não aparece nós aqui. Mas se Deus é o Criador, logo nós somos, por ilação, criatura. Nós somos criação. Depois Ele faz de nós seus filhos, mas nós somos criação, criatura dEle. Depois o apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 2, verso 10, porque somos criados em Cristo Jesus, nós somos recriados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. O homem, irmãos, tenta viver como se fosse dono de si, mas nossa vida pertence a Deus. A Escritura revela que toda criatura pertence ao Criador, tudo que existe pertence ao Criador. O universo não é autônomo, a história não é autônoma, sua vida não é autônoma, tudo começa com Deus. E a revelação bíblica mostrará progressivamente, irmãos, que o Criador não permaneceu distante da sua criação. Ele criou, Ele se fez presente de maneira especial, espiritualmente falando, mas em um dado momento da nossa história, Ele entrou na nossa história. Na história que é a história dele, acima de tudo. Ele entrou na nossa história. Ele veio nesse mundo, empoeirou seus pés naquilo que Ele tinha criado. O Criador pisou na criação. Viveu conosco por 33 anos. Tabernaculou conosco. Empoeirou os pés aqui. Derramou suor aqui. Derramou sangue aqui. Fez tudo isso, irmãos, porque o Criador, Ele resolveu salvar a sua criação. Rejeitar a Cristo, então, irmãos, é rejeitar o próprio Criador. É rejeitar o Senhor da criação. Somente quando o homem se curva diante do Criador, é que finalmente ele compreende quem Deus é, quem Ele mesmo é. Porque quando nós entendemos quem Deus é, nós logo nos colocamos ao nosso lugar e lembramos quem somos. Nós não somos o Senhor. Ele é o Senhor. E para que nós existimos. Enquanto não entendemos isso, irmãos, jamais poderemos compreender corretamente quem nós somos, o mundo que está à nossa volta, o mundo em que nós estamos, a verdade, a moralidade ou o propósito da existência. Porque fora do Criador, distante do Criador, irmãos, toda a realidade perde o seu sentido verdadeiro. Ele é o Criador.
no princípio, que a gente nem sabe quando foi. A gente nem sabe quanto tempo passou do princípio para o dia que ele disse. Não tinha dia, né? Ele vai criar o dia. Quando em determinado tempo, nem tinha tempo. É difícil até falar, né? Até um determinado hora que ele falou, não tinha hora. Vamos usar o que a gente tem, né? Já que não dá para... Quando a gente vai para Deus, a gente está falando de medidas que nós não compreendemos. Determinado momento que ele disse, haja luz. Nós não sabemos quanto tempo passou. Mas o fato é que antes de que eu e você existíssemos, ele criou todas as coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Antes que ele criasse todas as coisas, ele já tinha planejado nos salvar. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. O próprio Cristo já sabia que ia morrer antes da fundação do mundo, porque ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Fora de Cristo, irmãos, não há vida. Fora de Cristo, não há vida verdadeira, não há vida plena. Fora de Cristo não há alegria, fora de Cristo não há felicidade. Fora de Deus, que é o Criador, que se revela especialmente, mais plenamente no seu Filho Jesus Cristo. Fora de Deus, fora de Cristo, porque sem Cristo nós não temos Deus, nós não temos a Trindade. Fora de Deus, nós vivemos nesse mundo, perdidos, andando como folhas secas, caídas no chão, onde o vento leva para qualquer lugar. E por fim, o que nos resta é uma eternidade distante de Deus, no lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Em Cristo, em Deus, nós temos tudo. Ele é o Criador. Nele a nossa alma satisfaz. Que Deus em Cristo nos abençoe.